Elas não vão se tornar atores e fingir ser o que elas não são convincentemente. Não é isso. Nós estamos falando de preparar as pessoas para que elas falem bem. Mas o nome de quem perguntou é? Foi a Silmara. Silmara. A Silmara chegar na melhor forma de apresentação da Silmara, não da Maria ou da Joana. É exatamente isso, é o desenvolvimento daquela pessoa como speaker. Perfeito. Você falou dos exercícios e sobre isso a Beta está perguntando se as tarefas práticas, esses exercícios para melhorar o aprendizado, se tem uma maneira de testá-los sem o público. Há alguma técnica para isso? Olha, essa pergunta é interessante. Veja só, tudo que você aprende num curso de public speaking, se você Caiu Oi? Tá Perdão, Paulo, caiu o vídeo? Não? Desculpa, Paulo, aqui Não, a gente bem. recebeu alguns comentários de que tinham caído o vídeo, mas tá tudo em tá ordem. tudo bem? Tá Ok. tudo em ordem. Então, assim, se você guardar o seu conteúdo, prestar atenção no seu conteúdo, nos seus exercícios, e depois do curso você praticar aquilo, é claro que isto vai melhorar a sua performance. Aliás, prática é uma coisa extremamente importante. Eu brinco com as pessoas assim, se você está querendo desenvolver a sua fala em público, você tem um aniversário, levante e faça uma homenagem. Você tem um casamento, faça um brinde. Porque, gente, você não pode diminuir a sua chance de se expor a isso, porque quanto mais você fizer, mais em casa você vai se sentir. Agora, a pergunta tem uma questão capciosa aí. Se você está querendo se preparar para falar em público, por que é que você se esconderia durante a sua preparação? É claro que às vezes as pessoas estão mais tímidas, estão no início da sua jornada de falar em público, e aí sim, talvez elas queiram se preparar mais antes de estar expostos. Mas a pergunta verdadeira é a seguinte: se você não se testar, se você não se colocar num campo de treino, onde tem nada em jogo, porque isso é um programa de como falar em público, a gente vai reunir uma série de pessoas que têm um objetivo semelhante, aprender a falar em público, dentro de uma sala, e essas pessoas vão compartilhar. Todas elas têm a mesma dificuldade. Todas elas têm dificuldades parecidas, situações e timidez e uma série de coisas assim. Agora veja, você colocar dentro da sala do curso é justamente nesse campo de treino, vamos chamar assim, que as pessoas podem fazer isso sem estarem arriscando a sua reputação, os seus negócios, a sua venda. É essa a ideia, justamente, você poder trabalhar, poder se expor num ambiente criado para isso, extremamente cuidadoso, extremamente acolhedor, mas principalmente onde você não está arriscando perder os seus negócios por uma má apresentação. O ponto todo é exatamente esse, né? É criar esse ambiente que favorece. Agora, existem treinamentos individuais. Os treinamentos individuais, eles existem, estão disponíveis, eu treino individualmente as pessoas, mas é importante saber que isso naturalmente não é um serviço que seja barato, né? É uma imersão muito grande, de muitas horas, muito profunda, e nem todo mundo tem, até mesmo, vamos dizer assim, a necessidade desta profundidade. Né? Isso é para alguém que tem uma grande parte do seu trabalho envolvido com o public speaking, para alguém que é um CEO, que precisa abrir uma convenção, claro, né? Mas não é o caso da maioria das pessoas, na verdade. Mas existe sim treinamento individual. Bacana. Melhor treinar no aniversário do amigo, então. Fica no mínimo bem mais barato, isso não há nenhuma dúvida. É interessante você treinar bastante, né? Bacana. Isso é uma coisa muito boa. E já ir perdendo medo, né? Perfeito. Sim, sim. O Michael está perguntando, em uma apresentação, mesmo sendo mais formal, é possível fazer alguma piada para quebrar um pouco o gelo ou isso é ruim? Poxa, se for ruim, eu já me dei mal aqui. Não, olha só. Não é necessariamente ruim, não, fazer uma piada. Eu diria, o termo certo é outro, Michael. Às vezes é perigoso fazer uma piada se você não souber, se você não estiver muito preparado.
Existem duas coisas muito diferentes, situações muito diferentes para fazer uma piada. Uma coisa é aquela piada que acontece meio que naturalmente, sabe? Tá ali no ambiente, todo mundo viu que, sei lá, caiu um copo ali, aí brinca com esse fato. Isso aí é uma coisa, porque está todo mundo envolvido, você sabe que aquilo vai funcionar. Outra coisa muito diferente é você preparar uma piada específica para a sua apresentação. Pode funcionar? Pode, ok. Agora, você é uma pessoa que já tem essa leveza, já tem essa veia de humor, isso está em você? Essa é a primeira pergunta. Se está, é quase natural que você vai fazer isso. Se não está, cuidado. No palco, na hora que tem algo em jogo, eu não escolheria este campo para desenvolver isto. Agora, veja só, o maior risco da piada, na realidade, é quando você utiliza a piada, ainda mais aquela que foi estruturada, que você pensou para colocar na sua apresentação, e por algum acaso ela não funciona. Porque isso te cria uma situação muito incômoda. Para onde você vai se você contava que as pessoas rissem daquela piada? Então, as interações com o público, elas são algo potencialmente poderoso, bastante interessante, mas você tem sempre que cuidar muito bem do que é que você está fazendo, porque ele pode não responder como você imaginava. E aí, para onde você vai? Né? Você precisa estar pronto para trabalhar com essas outras possibilidades. Né? Se você é uma pessoa que tem o humor como uma característica natural, é um pouco mais viável e mais indicado. Se não, é melhor você desenvolver essa característica longe do palco e só utilizá-la no palco ou na apresentação quando ela estiver mais dominada por você. Né? Não é isenta de risco. Ela até é poderosa, mas ela nunca é isenta de risco. Ah, perfeito. E o João Vitor está comentando, então, pelo que estou entendendo, com melhor a capacidade do orador de tornar o tema mais simples aos seus ouvintes, melhor, correto? Totalmente correto. Veja, a gente prepara pessoas para fazerem talks e palestras que às vezes têm temas muitíssimo complicados. Às vezes o tema é neurociência, às vezes o tema é, enfim, processos biológicos e um médico explicando como é que funciona uma doença, um anticorpo, uma série de coisas extremamente complexas. Então veja, o teu foco precisa estar sempre nesta facilitação, que ela seja adequada para quem vai te ouvir. É evidente que um médico preparando uma aula para um congresso de médicos é uma coisa e para um público leigo é outra coisa. Mas é isso, a gente está sempre falando de uma facilitação. A pessoa que foi selecionada, levada a esta posição de destaque para falar, imagina-se que ela conheça daquele assunto mais do que a maioria das pessoas. Einstein costumava dizer o seguinte: se você não sabe explicar de uma forma simples, é porque não entendeu bem o suficiente. É basicamente isso que eu acredito. Se você realmente conhece um assunto, você vai conseguir simplificar a explicação. Agora, se o assunto é muito complexo, talvez mesmo a explicação simplificada não seja atingida por todos. Essa que precisa olhar para isso, né? Tem assuntos e assuntos. É bem apontada. Claro. Legal. Por enquanto não temos perguntas. Muito bem. Temos aqui mais um tempo. Então eu vou falar para você sobre um outro aspecto que muitas pessoas que procuram a preparação, às vezes elas procuram por esta razão, né? E às vezes elas vêm e desenvolvem e enxergam esse benefício ao longo da preparação. Algumas pessoas são mais tímidas, algumas pessoas são mais travadas, vamos dizer assim, para falar em público. Isso são características das pessoas e às vezes